Fábio Sotero. Fala um pouco para a gente do processo de espetacularização do Maracatu Nação. Esse processo que a gente vive diariamente e principalmente anualmente, né? Com a chegada de carnavais, dos momentos ímpares. Fala um pouco aí para a gente sobre isso. Primeiramente, boa noite a todos. E que satisfação imensa de estar aqui, rodeado por essa esfera, esses baús de sabedoria da cultura popular. Um abraço para todo mundo que está assistindo Cambinda, TV Cambinda, que é um projeto sensacional. E então, quando eu comecei a fazer maracatu, né, eu comecei exatamente nesse processo, fazendo o espetáculo de maracatu. Porque antes da gente fazer o Aurora Africana, a gente era uma companhia de dança. A gente tinha uma companhia de dança que fazia exatamente esse tipo de situação. A gente fazia a pesquisa, né, a gente iria até a cultura popular de raiz, né, seja ela o maracatu, era o caboclinho, era o frevo, etc., e transformava aquilo em espetáculo para facilitar tanto para a gente e também embelezar mais a cultura que a gente ia representar nos palcos, em festivais, etc. Diferente do que a cultura popular faz no Carnaval, no São João, durante o ano todo, né? Sim. São apresentações diferentes do que as companhias de dança faziam. E aí foi quando eu comecei a descobrir, depois da minha pesquisa, em algum material, foi que eu vi o processo de espetacularização da cultura popular que surgiu no início dos anos 70, né? A partir do... Dizem que o primeiro movimento de fazer esse tipo de coisa era o movimento armorial, que foi através do Balé Popular de Recife. Mas, na verdade, já existia lá no Pina uma escola chamada Assis Chateaubriand, que Sim. tinha um grupo folclórico, que criou um grupo folclórico. Agora me esqueci o nome da diretora, que era o nome dela, a figura principal que fez todo esse processo. Ela ia até as agremiações, a cultura popular, os mestres e as mestras, inclusive tinha um registro, né, desses mestres, dessas manifestações, e que eu me lembro que me informaram que foi perdido isso em uma enchente que atingiu essa escola Assis Chateaubriand, e aí foi perdido esse registro. Então, foi fundada essa companhia de dança dentro dessa escola, que hoje a gente conhece como o Balé de Veras, que está no comando de Mica, mas esse antes era o balé folclórico da escola Assis Chateaubriand. Então, era dessa forma que era feita a espetacularização, né? Eles pesquisavam e, logo em seguida, criavam um espetáculo, criavam coreografias, né? Colocando passos, criando passos novos, baseado no que os brincantes dançavam, para poder levar aos palcos. E aí foi, inclusive, catalogando. Isso aí quem fez melhor foi o Balé Popular do Recife, né, que, consequentemente, surgiu outras e outras companhias de dança, balé brincantes, trapear de dança. Sim. E que nos anos 80, no que se refere a maracatu nação, foi que começou a surgir o que a gente conhece hoje como maracatus artístico ou parafolclórico, ao meu entender, de acordo com o que eu estudei. Né, maracatu parafolclórico são aqueles que vão até a fonte e transformam aquilo em um espetáculo, fazem alguma introdução de algum elemento que não existe dentro da cultura popular. Um exemplo que a gente vê muito e eu vi muito falar na época, era o Nação Pernambuco. Sim. Um maracatu de Olinda, do nosso amigo Bernardino José. Então, eu me lembro, inclusive, o Aurora Africana era uma das fontes que a gente bebia. Era o balé, era o Maracatu Nação Pernambuco, porque a gente, no início dos anos 90, ainda existia muito pouca informação, internet, não tinha tanto essas fontes que a gente tem hoje. Então, eu acredito que o Nação Pernambuco, inclusive, foi um dos primeiros a fazer CD, né, a gravar CD de música, inclusive somente de maracatu. Acho que foi no final dos anos 90 que o Estrela Brilhante do Recife lançou o primeiro, não foi? No final dos anos 90, eu acho. 2002, eu achei que foi até antes, ver. Então, 2002, então já existia vários CDs do Nação Pernambuco, então era a nossa principal fonte da gente beber, escutar e ver como é que era a batida,
Inclusive, por isso que muitos até, no início, chamavam o maracatu aurora africana como um maracatu estilizado. Sim. Porque a gente se baseava no que estava na atualidade e não da tradição dos anos 60, 90, leão coroado, o elefante que o Valtinho falou, né, que surgiu em 15 de novembro de 1800, mas que existe rumores de já existiu o estrelar que deu origem ao elefante, e agora tem também algumas informações de que o estrela branca de Igaraçu é de 1700 e alguma coisa. Então, a gente não tinha essa facilidade de hoje conseguir essas informações, de ir até os mestres que não estão mais em atualidade, que já estão, né, resguardados. Então, a gente se baseava no que a gente tinha naquela atualidade. Então, foi assim que criou-se a identidade do aurora africana como maracatu meio que estilizado, mas que não nos deixou de ser um maracatu nação, porque a gente conseguiu fazer ele das formas de fazer um maracatu de verdade. E por isso que a gente hoje está até seguindo forte, que é como existiam os rumores, né, dos anos 60, quando o elefante foi levado ao museu em 62, quando Dona Santa faleceu. Então, Catarina Real tinha uma grande dúvida da existência dos maracatus nas décadas seguintes, que existiam pouquíssimos maracatus, com pouquíssimos integrantes desfilando, né? Tinha, acho que era maracatu que desfilava com 5 batuqueiros, 10, 12 pessoas desfilando. Então, era um número que hoje em dia a gente não consegue nem imaginar um maracatu com essa quantidade de gente, nem em ensaio normal, quanto mais desfilar na avenida. Então, hoje em dia você consegue ver maracatus dessa forma. Eu sempre gosto de dizer nas minhas falas que o boom que o maracatu tomou nos final dos anos 90, ano 2000, para se tornar o que ele é hoje, muita gente leva dizendo que é Chico Sainz que transformou, que levou para o mundo inteiro. E eu acredito que não foi apenas eles, né, Chico Sainz e Nação Zumbi. Tenho quase certeza que também a espetacularização do surgimento do Nação Pernambuco, em seguida a Cabra Alada e outros, Camaleão, foram os maracatus, principalmente o Nação Pernambuco, que fez essa viagem no mundo, participando de festivais como Festival de Montreux, diversos outros fora do Brasil, e que fizeram com que o povo conhecesse melhor e mais de perto a batida do tambor, a forma com que a zofaia era levado, que até então só se conhecia tambor de escola de samba, né, que era o surdo, né, e consequentemente Chico Sainz veio para fortalecer. Mas a espetacularização contribuiu e muito, porque fez com que muita gente de escola, que, por exemplo, eu quero dançar maracatu. Como é que dança maracatu? Vai até o maracatu conhecer, vai no carnaval, sabe? Eu tinha chegado a tirar foto com Dona Elda, sem saber que aquilo maracatu, das origens do maracatu. Veja. No início, acho que foi no início dos anos 90, eu cheguei a tirar foto da Dona Elda, depois eu achei essa foto e nem lembrava mais, sabe? Que depois eu vim ver quem era a Dona Elda, a importância de Dona Elda, né, quando assumiu Porto Rico lá nos anos 80, das inovações que ela fez, que também contribuiu na transformação e no que o maracatu é hoje, na introdução de saias de armação, tecidos de lamê, né, personagem que não existia ainda. Sim. E que hoje, que no início a turma critica, mas no final das contas depois todo mundo está fazendo. Então, essa espetacularização também funciona dentro das nações, né? Às vezes o maracatu introduz algo que não é tradicional, não faz parte do maracatu, mas que chega a enriquecer mais ainda, e aí todo mundo depois termina colocando também, porque é uma forma que não está desconstruindo a tradição do maracatu, sabe? E hoje em dia, eu dizia que antes a espetacularização iria, né, os grupos de dança iria pesquisar os maracatu, e às vezes hoje em dia você consegue já enxergar grupos participando também dentro das nações como nação, não como um espetáculo. Sim. Sabe? Sim, como fazedores também, detentores do maracatu nação. Porque é muito chato você... uma vez um pesquisador idiota disse que a gente
era um maracatu estilizado porque tinha quadrilheiros. Ué, porque aquelas pessoas dançam quadrilha, elas não podem dançar no maracatu? De forma Que alguma, elas idiotice, estão ali né? para somar. São e seres pra humanos, são repassar. brincantes, são Sim, com dançarinos, são certeza. pessoas que querem se divertir e têm o direito de dançar maracatu. A forma com que ele dança, se é homem dançando de saia de dama e do jeito que ele dança, ele está se divertindo e o maracatu também está fazendo sua apresentação. Então, isso é um absurdo dizer que não se configura, se descaracteriza em hipótese alguma. Maracatu, eu acho que é uma das manifestações mais democráticas que você consegue ter dentro do maracatu, todo tipo de classe, todo tipo de gênero, todo tipo de pessoas que simplesmente querem participar do maracatu, se divertir. E a gente que faz é que tem a responsabilidade de fazer da forma certa, da forma que a religião determina, que cada maracatu tem sua particularidade, né, religiosa. Cada um faz da forma com que o seu orixá determina. Ninguém faz igual ao outro. Não tem maracatu que diz, a minha obrigação é para Xangô, é assim, assim, assado. A minha também, a sua também, a sua também. Não existe. Não. Sabe? Cada um faz da forma com que acha melhor, com que acha, se sente à vontade, principalmente com o que o orixá determina. E a gente está aqui para respeitar o orixá. Então, se o orixá diz que a espetacularização foi bom, quem sou eu para dizer errado, né? É verdade. E, Fábio, você falou de uma coisa muito importante, que é a questão do registro, né, dessa salvaguarda, né? E aí eu quero perguntar para os três, né, vou começar com Vanessa agora, a importância do registro, da fotografia, do flyer de comunicação. Qual a importância desse processo de registro e de propaganda mesmo dentro do Maracatu Nação, dentro das nações de Maracatu, em falando de comunidade, em falando de cidade, assim? Então, só complementando também um pouco a fala de Fábio, quando a gente fala do espetáculo, não é? E seria até bom também se Valtinho quiser falar, tá? Sim. O espetáculo, ele é algo que também a gente tem que ter muito cuidado, né, Fábio? Porque hoje, depois de todo esse processo dos anos 80, 90, da questão do movimento Mangue Beat, da questão de todos os movimentos que contribuíram, a gente chega num momento em que a gente se debate agora num processo e que tudo agora é voltado para a rede social, tudo agora tem um impacto do modismo, né? Então, hoje em dia é muito bonito você chegar, vou botar uma roupa, desfilar no maracatu, tirar foto, botar na rede social e acabou-se. Não é? E não é só isso. Não é? As pessoas que fazem parte, que são do Maracatu Nação, não é? E aí a gente também tem a diferença que a gente também tem que comentar. Não é? Acho que os mestres aqui que estão presentes também podem se colocar. Dentro da cultura do maracatu tem muitos e diversos saberes, né? Eu falei um agora, mestre. Você tem um mestre do apito, mas você tem um mestre do bordado, você tem um mestre da costura, você tem as pessoas que são mestres dos adereços, vocês têm os mestres que movimentam todo um batuque de maracatu, porque são as pessoas que são os mestres que a gente chama, que é o griot também, né? Tem as pessoas que fazem os instrumentos, confeccionam, e por aí vai. Não é? E quando a gente vai falar também da dança, tem as pessoas que também detêm esse saber, e elas também são mestras e mestres ali da dança, seja uma baiana rica, seja uma baiana de destaque, né? Onde você encontra a comunidade LGBT com força, né? Onde você encontra as senhoras mais velhas que desfilam, né? E que não são qualquer pessoa. Em suma maioria, o Maracatu Nações, 70%, 80%, 90% dele, além de ser composto por pessoas que moram na favela, por pessoas negras, por pessoas que estão ali no corre diário, são pessoas ligadas às religiões de matriz africana. Então, muitas vezes, a gente já escutou na rua pessoas galhofando, né, brincando, sem entender o porquê que aquela senhora dançava daquele jeito, porque ela viu um grupo específico de palco que dançava assim, e ela disse, estava brincando, tirando onda, como a gente fala, né, os adolescentes falam, mas não sabia que aquela senhora é uma elorixá, né, mais de 40 anos de santo, não é? Que é um agente comunitária, que é uma professora, que é uma mulher negra, é uma mulher que movimenta uma sociedade, que está dentro de um movimento que essas pessoas que estão galhofando não entendem, porque quando você está dentro do quilombo de uma comunidade, você movimenta toda uma estrutura, e ela, como mulher negra,
ela estava sendo um processo de uma galhufa de adolescentes que não entendem nada daquilo, né, de jovens que estavam ali porque foram para brincar e só curtir, né? Então, é muito importante quem nos está assistindo, né, chegue no Maracatu Nação, vá conversar, vá pesquisar, vá entender, né, entender desde a história, os termos, o dia a dia. Como a gente falou, o Maracatu se faz o dia todo por conta Todos disso. os dias. Eis que vamos para o processo do salvaguarda, né? Que é um processo que já a própria palavra fala, salvaguardar. Ou seja, vamos ali trabalhar com as tradições, com os registros, com os relatos, né, com os documentos, né? E por que é importante a gente, tudo que nós fazemos, registrarmos? A gente citou aqui, né? Fábio citou, tem achados que o maracatu tal veio de não sei quando. Aí Walter também citou, não sei o quê. Só que, muitas vezes, esse achado ele se perde na linha do tempo. Sim. Né, porque não se eram registrados, poucos documentos são achados, não se tinha o poder que se tem hoje com uma câmera fotográfica, que qualquer celular tem. Né? Então, hoje em dia, a gente pode registrar um detentor do maracatu, Raízes de África, Aurora Africana, Cambi de Estrela, entre outros, né? Mas a gente vai lembrar, olha, aquele ali foi mestre Walter, né? Ele já vai ter uma história que já carrega com ele, mas daquela história, até onde a pessoa vai pesquisar e entender, a partir do momento que ela tem o acesso ao site, a rede social, seja lá qual for, eu ia falar Orkut, nossa. Aí, como o nome deve estar aí, as crianças adolescentes dizem, o que é isso? Vamos pesquisar que vocês acham que é Orkut, né? Então, assim, tudo isso, né? Tudo isso é importante porque está sendo guardado, está sendo registrado a imagem de Walter, de Rafaela, de Vanessa, de Fábio, de Dona Maria, de Dona Ana. Sim. Tá? Por quê? A imagem é muito importante, né? A história daquela pessoa também é muito importante. Ela é uma maracatuzeira, ela está ali dançando, mas quem é aquela pessoa por trás daquela fantasia? Não é? Porque a fantasia fala muito, não é? A fantasia é feita por muitos, a fantasia dura muitas horas, uma fantasia de maracatu é cara, etc. e tal, mas quem é que está atrás da máquina? Quem é que está atrás do bordado? Quem são aquelas pessoas? Isso também é muito importante a gente estar registrando. E esse processo também de registro, fez um show, fez uma palestra, participou de uma atividade, tem que fotografar, filmar tudo? Tem. Porque o amanhã precisa ter isso, principalmente o amanhã que nós falamos dos nossos maracatuzeiros mirins. Sim. No meu caso, os cambindinhas. Então, os cambindinhas amanhã, quando tiverem com 15 anos, eles vão poder ter um baita de material para pesquisar. Fora a pesquisa, a questão de se identificar. Imagina uma menina negra da favela, a apresentadora Rafaela Gomes, que entrou no maracatu nos anos 2000, né? Mineirista, tocava bombo, aí está ali na correria, é educadora social, professora, é da área da educação, está ali formando, etc. e tal, uma mulher negra em movimento. Então, primeira coisa, ela vai se identificar. De fato. Né? Então, já tem aquela coisa magnífica ali de você dizer, nossa, o mundo te dá as costas, mas aquele espaço, ele te diz, aqui tem aberturas para tu, olha, tu pode ser tudo. Não é? É como a gente estava conversando. Né? Os maracatuzeiros, ele pode ser historiador, como o nosso Sim. querido Walter, né? Que, por excelência, a gente bate palmas e a gente tem um maior orgulho. Eu tenho um maior orgulho, assim, sabe? Essa semana eu postei algo de uma questão de uma árvore, eu nem lembro mais qual foi, que eu sou terrível de guardar, mas embaixo diz assim, não interessa você fazer o bem, interessa que aquilo ali floresça, cresça, e eu acho muito massa quando a gente vê assim, Walter foi dar uma palestra, Walter, se ele quiser, ele toca aqui com a gente agora, a gente Sim. faz um maracatu agora, a gente canta, brinca, mas Walter, ele é professor, ele é universitário, pode dançar, né? Ele tem essa questão que não é porque ele nasceu só para tocar bombo, ser analfabeto, não é? Porque um homem preto que tem que viver desdentado dentro da favela, como a sociedade racista lá fora quer, como a burguesia quer, não é? Então, assim, é muito fácil a burguesia chegar, consumir o maracatu pelo espetáculo e consumir o maracatu por outros meios,
mas chegar e querer também passar por cima, que acontecem os processos hoje em dia, de querer ser até mais do que um Maracatu Nação. E você diz, rapaz, pisa pianinho, que o Maracatu Nação, ele é muito grande, maior do que tu está pensando aí no teu pensamento. Ele é tão grande que a gente que faz, às vezes, a gente para e se assusta e diz, nossa, o processo é mais além do que a gente acredita. Né? Então, registro, né? Salvaguardar, né? Tudo que é de Maracatu Nação, a fala, a imagem, tudo tem que ser feito. Tem que ser feito porque o porvir vai precisar ter essa pesquisa, saber quem são as pessoas, não só saber quem foi o mestre de apito, ou quem foi a rainha, ou quem foi o rei, não. Ele tem que saber quem era o porta-palho, tem que saber quem era aquele menino, tem que saber quem era aquela menina, tem que saber a história, tem que saber a história da sua favela, da sua comunidade, da sua quebrada, tem que entender o que é a religião dentro do maracatu, o que é a empatia, o que é o respeito. E o Maracatu Nação, ele é uma máquina de educação. Ele está num processo de transformação social, educacional. O maracatu, ele é o que faz pulsar tudo isso, porque, como a gente falou, se você não cuida das pessoas, não existe maracatu. E cuidar das pessoas é educar, é amar, é ensinar o processo do respeito, da empatia, né? E dizer que ninguém é melhor do que ninguém, entendeu? Ao contrário, é tão belo você ver o outro, não é? E você se colocar no lugar do outro e você dizer que fantástico, não é? Então, é mais ou menos por aí. Eu acredito que se Valtinho quiser complementar e Fábio, à vontade.